Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa segunda aula do curso de Mecânica Quântica, a continuação aí, da parte 2 da função de onda, né, que a gente viu na aula passada. E na aula passada, nós vimos a interpretação de Bohr, né, que dizia que essa integral aqui para x entre a e b do módulo ao quadrado da função de onda nos dá a probabilidade de encontrar a partícula entre, com x entre A e B, certo? Se a gente estender A e B aí de menos infinito a mais infinito, ou seja, cobrir todo o eixo dos reais, se isso realmente é uma probabilidade, a gente vai estar cobrindo todo o espectro aí de x, então essa integral tem que ser igual a 1. A soma das probabilidades tem sempre que ser igual a 1, de todas as probabilidades tem sempre que ser igual a 1. Tá? Essa condição aqui, ela também é chamada de normalização, que é o assunto agora, que a gente está vendo, ela não pode entrar em conflito com a equação de Schrödinger, certo? A equação de Schrödinger determina psi, a função de onda, aí, a menos de uma constante. Como a gente vai ver, essa constante pode ser escolhida de maneira a sempre satisfazer essa condição aqui chamada de normalização. Sem ela, a gente não tem a interpretação probabilística. Por exemplo, se essa integral aqui desse zero, isso acontece, por exemplo, com psi igual a zero. A gente não tem interpretação probabilística. Ou então, se isso aqui der infinito, também não, essa função de onda não é uma função de onda fisicamente aceitável. Tá? Ela, no máximo, pode ser uma construção matemática que auxilie você construir uma função de onda real. Não, uma função de onda realística. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer primeiro aqui é ver se a equação de Schrödinger, que é que rege a dinâmica do sistema, é compatível com essa condição aqui de normalização, okay? De norma 1. Tá? E a resposta é que sim. Vamos ver isso aos pouquinhos. Primeira coisa, se a sua função de onda não, não for, não satisfizer, você achou uma função de onda que satisfaz Schrödinger, ok. Mas ela não satisfaz essa expressão aqui, essa condição de normalização, você sempre pode trocar a sua função de onda, porque a equação de Schrödinger aqui, se você olhar rapidinho aqui, ó, ela é linear em si. Você sempre pode trocar psi por um psi', vamos chamar assim, vezes A, onde A é uma constante. Tá? E aí você escolhe A de maneira a conseguir satisfazer essa equação aqui da normalização, essa equação 1. Bem? Sempre você consegue fazer isso. Você só não consegue fazer isso em casos não realistas, não físicos. Como citei aí, em casos que são apenas construções matemáticas que auxiliam. Tá? Então, quando a sua função de onda é uma função de onda fisicamente aceitável, né, ela tem esse caráter de probabilidade, ela está normalizada a 1, ela também é conhecida como uma função de quadrado integrável. Tá? Ou seja, uma função que cai rapidamente para zero, né, quando você vai para infinito, para x, né, indo para mais infinito, para menos infinito. Então ela tem que cair, na verdade, se você analisar com calma aqui, esta condição 1 aqui, para que isso não dê uma divergência, né, ela tem que correr mais rápido, ela tem que cair mais rápido do que o inverso da raiz quadrada aí de x. Né? Para os dois sinais, então, do módulo de x. Tá? Tudo bem? Então, dada uma função de quadrado integrável, ou seja, que vai mais rápido para zero do que essa expressão aqui, você consegue satisfazer a condição 1. Certo?
Agora, digamos que você tenha feito essa normalização para t igual a zero, ou seja, para psi minúsculo, na verdade, psi só de x, a função de onda inicial. Como é que eu vou garantir que essa função de onda se mantém normalizada para todos os instantes posteriores? Existe isso? É possível manter essa normalização? E a resposta é sim. Como é que a gente prova isso? Então, para provar isso, eu preciso fazer o seguinte: essa expressão aqui é sempre igual a 1, é uma constante? Sim. Eu estou te afirmando que sim. Então, como é que eu provo isso? Se você derivar dos dois lados, em relação ao tempo, derivada total, se isso é uma constante, isso aqui vai dar zero. Bom, desse lado aqui dá zero. 1, né? Derivada de 1 dá zero. Então, essa derivada desta integral aqui, note, ela está integrada em x, mas ela é uma função de t. A derivada em t tem que ser igual a zero, certo? Se ela for compatível com a equação de Schrödinger. Ok, então vamos construir isso. Então, o que a gente precisa provar? Que a derivada dessa integral aqui, da normalização, é igual a zero. Aqui eu já adiantei um pouquinho, porque como o t só está dentro do integrando aqui, ó, da função de onda, eu posso passar essa derivada para dentro da integral, certo? Note, eu estou integrando em x, não, isso não afeta em nada. E, aliás, quando essa derivada, né, ddt, aqui, dt total, bate nessa função aqui, que é uma função de duas variáveis, na verdade, a gente está trabalhando com uma derivada parcial. Tudo bem? Ou seja, o que a gente precisa construir aqui? Qual é o integrando aqui? Eu tenho que mostrar que esse integrando aqui, integrado de menos infinito a mais infinito, vai a zero. Certo? Esse integrando é del del t de psi quadrado, ou seja, essa expressão aqui, ó. Né? Isso é del del t de psi asterisco vezes psi. Sim? Então eu preciso montar exatamente isso aqui. Né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essas derivadas, tanto del del t de psi asterisco quanto del del t de psi, eu posso pegá-las da equação de Schrödinger. Afinal de contas, eu quero que a condição de normalização, que é equivalente a essa equação aqui em cima, né, ou a sua derivada, satisfaça também, né, ela seja consistente com a equação de Schrödinger. Então, eu vou buscar quanto que vale del psi del t na equação de Schrödinger. É só você voltar aqui para trás, ou seja, só precisa isolar essa derivadinha aqui, essa primeira derivada, del psi del t, né? Então eu preciso jogar IH cortado para baixo. Se eu jogar IH cortado para baixo, então, primeiro, aqui vai cortar H nesse primeiro termo, né? Vai ficar 1 sobre menos I. 1 sobre menos I é a mesma coisa que mais I. Você inverte o número, né, a unidade imaginária, ele troca de sinal. A hora que ele sobe, vai ficar mais IH cortado 2N, e aqui atrás vai ficar menos I sobre H cortado, esse segundo termo aqui, vezes V. Né? Sabe? É exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Sim? Exatamente o que tem nesse pedaço aqui. Sabe? Esse segundo pedaço aqui. E esse outro pedaço aqui, ó. Esse outro parênteses aqui, de onde veio? Você tem que tomar o complexo conjugado da equação de Schrödinger. Tá? Tomado o complexo conjugado da equação de Schrödinger, aqui fica menos IH cortado, aqui não tem nada que troque de sinal. V, lógico, eu estou supondo que V é o potencial que tem origem clássica, tá? Então ele não tem nada de número complexo. Por exemplo, kx quadrado sobre 2. Não tem absolutamente nada. Potencial elástico, né? Energia potencial elástico. Não tem nenhuma parte imaginária. Então, isso aqui não vai sofrer modificação quando você tomar um complexo conjugado. E psi, lógico, via de regra, é uma função complexa, então a gente vai escrever psi asterisco, é o que a gente fez aqui. Tá? Então aqui trocou o sinal, todo o resto aqui ficou inalterado, ficou psi asterisco.
Passo dividindo, né, menos I vai cortado, isso aqui vai cortar o H, vai parar uma parte aqui, dá exatamente esse fator aqui do meio. Ou se você olhar essa expressão aqui que você já obteve, como é del T de psi asterisco, é só você trocar o I por menos I, dá exatamente esse outro lado. Esse segundo termo aqui mata esse segundo termo daqui, só fica essas segundas derivadas, né? E eu vou deixar como exercício aí para você mostrar que essa expressão, essa linha aqui, é idêntica a essa outra aqui. É possível você fatorar essa derivada aqui, del x, né, para fora do parênteses. Mostre isso, isso não é imediato, não, tá? Essas duas linhas aqui, elas são iguais, eu estou pedindo para que você, pelo menos, teste isso, certo? Não acredite no professor. Se você faz isso, você está integrando o quê? Você está integrando, então, o teu integrando ali, que a gente estava trabalhando, menos de constantes ali, você está integrando uma derivada em x, e está integrando em x, na verdade, a gente cai no teorema fundamental do cálculo. Você está integrando uma derivada, na verdade, só sobra quem? O parênteses aqui, sabe? A função que estava sendo derivada dos dois extremos. Mas isso é zero, porque, bom, tanto psi quanto psi asterisco tem que ser de quadrado integrável. Então elas vão a zero no infinito. Sim? A hora que eu substituo o infinito aqui para x, o limite, né? A x tendendo a infinito aqui para psi, vai ser zero. Para menos infinito também, mesma coisa para psi asterisco. Tá? Então os termos que matam essa expressão aqui são a função de onda e o seu complexo conjugado. Tá? Então isso prova que a derivada da normalização, da condição de normalização é zero, então essa condição de normalização, na verdade, é uma constante, que a gente vai sempre estar escolhendo normalizada a 1, ok? Da interpretação estatística. Então, as duas condições são compatíveis, a equação de Schrödinger e a condição de normalização, ambas são compatíveis. Tudo bem? Então, isso responde a outra pergunta que tinha sido feita. Se eu normalizar no instante t igual a zero, essa normalização vai ser mantida? A resposta é sim. Tá? Legal. Agora vamos relembrar um pouquinho. O que a gente começou a falar sobre o valor esperado, né, da posição de uma partícula? A gente viu, pelo menos para probabilidade ali das variáveis discretas ou das variáveis contínuas, que a gente tem que tomar uma média para calcular o valor esperado, certo? A média aqui, no caso, é feita dessa maneira estranha, aqui, essa integral de x com o peso aqui do psi ao quadrado. Né? Seria a nossa probabilidade. Então, isso é x vezes a densidade de probabilidade, aqui, que é o psi ao quadrado, certo? Dx. Tá legal. Como é que eu meço isso na prática? Você vai falar, eu meço a posição, por exemplo, de um elétron várias vezes, tomo a média dessas posições aí e eu achei o valor esperado, né, o x entre os colchetes angulares aí, e a resposta é não. Não é isso que você mede no laboratório. Tá? Quando você vai no laboratório, o que você faz é o seguinte: ou você espera um certo tempo, né, até o sistema se reacomodar após a medida, como a gente discutiu na aula passada, a função de onda colapsa depois que você faz uma medida, certo? Ou a gente espera um certo tempo, e aí faz uma medida, aí, com um único sistema. Tá? Espera novamente um tempinho até ele se reacomodar, faço outra medida. Essas medidas vão dando diferentes resultados. Tá? Porque a mecânica quântica é assim. Tá? Um sistema quântico é assim. Isso é diferente de um sistema clássico. Okay? Um sistema clássico, se você medir inúmeras vezes, ele vai dar inúmeras vezes o mesmo resultado, dadas as mesmas condições iniciais. No sistema quântico, não. Com as mesmas condições iniciais, você espera o tempo de acomodação, ele dá resultados diferentes. Certo? Então é assim que você mede o valor esperado, por exemplo, da posição de um elétron.
Tá? Outra maneira de você fazer isso é você ter cópias do seu sistema. Por exemplo, eu tenho um elétron dentro de uma caixa. A gente vai calcular isso mais para frente. Eu tenho uma caixa, outra caixa, outra caixa. Então, o Griffiths deu uma sugestão aí. Não? A gente está seguindo o livro do Griffiths. O Griffiths deu uma sugestão de você imaginar que você tenha várias garrafas aí. Né? Okay? Se você quiser pensar numa caixa, né? Sugeriu garrafas, numa estante imensa. Certo? Imagine todas essas garrafinhas alinhadas aí. Lógico, o Estado está igualmente preparado em cada uma dessas prateleiras. Certo? E, simultaneamente, não pode ser em tempos diferentes, senão a função de onda vai estar de maneiras diferentes. Né? Ela evolui com o tempo, se é função de x e de t. Então, simultaneamente, você mede. Põe um monte de gente para medir, até brincou, põe um monte de aluno mestrado aí, né? Para medir a posição da partícula. O que você obtém? Você obtém um histograma, sabe? Onde tiver mais, né, mais vezes aqui a partícula, você vai ter então um morrinho. Onde tiver menos vezes, vai ter um morrinho mais baixo, sabe? Um morrinho mais alto, um morrinho mais baixo, você vai construir de si ao quadrado. Sim? Se você calcular a média do x que você está obtendo, das posições aí, das réguas que você foi, foi detectando a partícula, você obtém realmente aí o valor esperado. É assim que você faz as contas em mecânica quântica. Tá? Okay? Então são conjuntos igualmente preparados. Né? Isso é também chamado de ensemble. Tá? Isso é comumente chamado de ensemble. Certo? São conjuntos, coleções idênticas. Tudo bem? Agora, entendido como a gente mede isso, entendido como a gente constrói um histograma na prática, né, no laboratório, e em cima desse ensemble, né, como se varia com o tempo, será que o valor esperado aqui da posição dessa partícula também não varia com o tempo? E a resposta é sim. E, na verdade, isso é um dx/dt. Certo? Ou seja, isso muito nos interessa. Sim. Ele é um protótipo de velocidade. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, não vou definir uma velocidade. A velocidade é um pouquinho bagunçada em mecânica quântica. Tá? A gente vai definir momento, na verdade, que é simplesmente massa vezes essa velocidade. Certo? Então vamos analisar qual é a expressão disso. A gente já sabe que x, né, o valor esperado de x é x vezes psi ao quadrado, que é a densidade, né, o ρ. Né, x vezes ρ dx. Certo? Okay. Se eu derivar no tempo, né, se eu derivar no tempo, o que acontece aqui? Só tem dependência no tempo no psi ao quadrado. Então vai acontecer o mesmo fenômeno que a gente acabou de ver para a normalização. Esse ddt vai entrar aqui, vai virar uma derivada parcial. Ele vai atacar só psi ao quadrado, sim, só o módulo de psi ao quadrado. Okay? A gente já fez esse integrando aqui agora há pouco. Ele tinha dado aqui, é menos essa constante aqui, ele tinha dado psi asterisco, del psi del x menos complexo conjugado, sim, dessa mesma expressão. E eu posso de novo, né, usar que a função de onda vai a zero rapidamente para infinito. Okay? Ela é de quadrado integrável. Certo? Como é que eu faço isso? Bom, aqui na verdade você tem que integrar por partes. Por exemplo, você chama x de u e essa derivada toda aqui, né, a derivada aqui tem parênteses, a derivada está atuando em parênteses, de du, de dv, desculpa. Né? Então é u dv, né? Você integra por partes, isso dá u vezes v menos v du. Tá? U vezes v, ou seja, x vezes esse parênteses, a hora que você substitui os extremos aqui, dá zero. Por quê? A função de onda vai a zero. Sabe? Não é a derivada, não é essa expressão. É psi e o psi asterisco vão a zero. Tá? Então não sobra termo
em U vezes V. Mas sobra em VDU e troca de sinal. Sim? Então, a integral de U dV vai me dar UV, zero, menos VDU, integral de menos VDU, ou seja, a derivada passar do parênteses para o x vai ganhar um sinal de menos. E a derivada em x é igual a 1. Tá? Então isso ganha um sinal de menos. E a derivada do x é igual a 1, já nem escrevi mais aqui. Tudo bem? Então está quase. Tá bem bacana aqui já a variação temporal, né, do valor esperado, ou dxdt, com todo o aparato da mecânica quântica. Certo? Vamos fazer mais um truque aqui. Ó. Integra por partes esse segundo termo. Se você integrar por partes esse segundo termo, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco, né? A integral de VDU, UV vai dar zero. No fundo, o resultado de integrar por partes é passar essa derivada aqui, ó, passar essa derivada para esse sujeito, e isso troca o sinal. Tá? O VDU vai dar menos UDV, certo? E vice-versa. Então você consegue juntar esses dois aqui, ó. Vai ficar mais, a derivada vai passar para o psi, vai sair do psi asterisco, vai passar para o psi, vai ficar mais. Então esses dois caras se juntam, a gente fica com o dobro desse valor, esse 2 corta. Tá? Menos i aqui é comum, na verdade, passar ele para baixo, ele ficar mais i embaixo. Então está escrito do jeito que a gente já queria aqui, prontinho, ó, tem um m aqui dando sopa, vai passar para cá multiplicando, isso na verdade é a definição do momento. Sim? Então, o m vezes v aqui, ou dx dt, a gente define como o momento, a gente define como, na verdade, o valor esperado do momento. Sabe? Se você comparar com o começo da conta aqui, ó, eu comecei com o valor esperado de x, né? Tá? Se você comparar, vamos escrever ele de um jeito parecido com a linha de cima aqui, ó. Isso é x vezes psi ao quadrado, certo? Psi módulo ao quadrado. Eu escrevi de um jeito, né, mais bonitinho aqui para ficar parecido com o do momento. Né? Então, o valor esperado de P e o valor esperado de x, os dois são muito parecidos. Sabe? Só que aqui é x multiplicando, é simplesmente x vezes essas funções de onda aqui. Né? Psi asterisco vezes x, né? X só está multiplicando aqui. Podia ter posto pontos de multiplicação. Né? Psi asterisco vezes x vezes psi. Né? Aqui é parecido, só que aqui ele está atuando com essa derivada, menos essa constante, não é uma derivada, atuando com a derivada na função psi, na função de onda aqui. Certo? Então, a gente pode inventar ou definir, sei lá, os operadores de posição e momento da mecânica quântica. Tá? O Griffiths não fala muito sobre isso, eu estou querendo mostrar para vocês isso, porque eles são bem úteis. Tá? Então, o operador de posição ele só multiplica. Então, tudo que for x, por exemplo, x, o valor esperado de x, ok, bota aqui no meio. O valor esperado de x ao quadrado, só x ao quadrado multiplicando psi. Tá? Se for p, ele vai atuar derivando. Se for p ao quadrado, vão ser dois desses caras aqui. Tá? E com isso você consegue escrever qualquer versão quântica aí de uma expressão clássica. Tá? Okay? A menos de ordenamento, é que x e p não comutam, a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Tem que tomar cuidado com a posição onde está o x e a posição onde está o p. Mas se só tiver p ou só tiver x, é super fácil. Tá? Um exemplo disso é a energia cinética. Por exemplo, a energia cinética é meio de mv ao quadrado sobre 2, mas a gente não vai escrever dessa forma. A gente vai sempre querer dar predileção para o momento. Tá? Então a gente vai escrever p ao quadrado sobre 2m. Então a versão quântica, o t-chapéu, a gente põe um chapéuzinho quando a gente fala de operador, né? O t-chapéu, ele é... Peraí, ele é P ao quadrado sobre 2m, então o valor esperado do operador de energia cinética, bom, se 2m aqui é uma constante, pode sair do valor esperado,
É a mesma coisa que P ao quadrado. Então você vai atuar duas vezes, né, com este objeto aqui. Sim. Então, bom, h cortado sobre i duas vezes vai me dar menos h cortado ao quadrado. Tá? Derivada atuando duas vezes nessa função de onda aqui, isso aqui é uma segunda derivada. Tá? Isso é uma segunda derivada atuando em psi. Certo? Se fosse P ao cubo, mesma coisa, ia dar 3 aqui. Certo? Então ele atua derivando. Se fosse um operador x chapéu, ele atuaria multiplicando. Tá? Você consegue construir qualquer expressão quântica aí, dessa forma, né, numa expressão clássica. Tá bom? Ok. A última coisa que eu queria falar, a gente vai ver isso com mais calma para frente, a gente vai demonstrar o princípio da incerteza com calma. Você já ouviu falar, tenho certeza. Mas é interessante a gente falar nesse ponto aqui para você já ir testando nos exercícios. Você testando a relação aí que eu vou comentar. Por enquanto vai cair do céu essa relação da incerteza, mas você já pode ir comparando, tá? Ok, então imagine que você tem uma corda aí, o exemplo que o Griffiths dá, você tem uma corda que você está chacoalhando essa corda aí, ou seja, você está fazendo um pulso periódico, certo? Então a pergunta que você pode se fazer é a seguinte, onde que a onda está? Então é uma pergunta meio de maluco, porque a onda não está em parte alguma, certo? A onda está em um intervalo enorme, certo? Mas você pode perguntar uma coisa que é mais precisa. Você pode me perguntar qual é o lambda, quanto vale um comprimento de onda dessa corda. É fácil, é só você contar aqui, né? Por exemplo, eu tenho um comprimento, mais um comprimento e um quarto, aqui, meio comprimento e um quarto aqui, você chega mais ou menos em cerca de 6 metros aí pro lambda, certo? Então, esse tipo de onda aqui, ela está muito mal localizada espacialmente, porém muito bem, né, determinada por um lambda. Tá? Mas se eu construísse uma outra onda aí com um único safanão, tá? Eu dou um único pulso, agora você tem certeza, né, que a onda ela está em torno, digamos, aí, dos 25 metros. Certo? Mas você não faz a menor ideia de quanto é o lambda. Né? Isso aqui é só um pedaço. Não, não. Para você conseguir construir um pulso assim, você tem que usar inúmeros pulsos periódicos. Isso é uma análise feita com Fourier. Tá? A gente consegue mostrar rigorosamente para o Fourier que para você ter um pulso desse tipo aqui, que ele está muito bem localizado no espaço, você estraga completamente os lambdas. Você tem que usar inúmeros lambdas diferentes. Então, um pulso desse tipo, ele está muito mal distribuído, né? Ele está totalmente espalhado no espaço dos comprimentos de onda, mas ele está muito bem determinado no X. E um pulso desse aqui, ele está muito espalhado em X, tá? Uma distribuição imensa em X aqui, e super bem determinado no lambda. Só que você sabe de Broglie, né, que lambda e p eles estão relacionados. Então, quando você diz que tem uma distribuição em lambda, na verdade você tem uma distribuição em p também. Sabe? Um é o inverso do outro. Então, ter distribuições em lambda, você tem uma distribuição em p. Tá? O que acontece? Aquelas duas figuras ali, você não consegue ter uma determinação perfeita de lambda, ou melhor, né, de p do momento, né, p aí, a distribuição de p equivalente aí ao inverso do lambda, você tem uma distribuição em p também. Tá? Então você não consegue ter certeza da posição e do momento, não, de forma absoluta. O que eu quero dizer com isso? Você não tem condição de achar a posição, volta lá no pulso, por exemplo, no único pulso.
Ok, eu tenho uma boa precisão da posição, ela está distribuída só num pequeno intervalinho aqui. Ó. Então, imagina uma gaussiana, por exemplo. Você já conhece esse termo, já fez esse exercício. Ah, mas você não tem precisão do P. Certo? Para você construir aqui, você precisa de vários lambdas, ou seja, você precisa de vários P's, você precisa de vários momentos. O momento está muito mal determinado. Certo? Então, você pode ter essa incerteza no X baixa, mas a incerteza no P piora. Certo? Você nunca consegue ter os dois indo para zero. Existe uma relação, então, fundamental aí, chamada de princípio de incerteza, que diz que isso é sempre maior ou igual aí a h cortado sobre 2. Você vai testar isso nos exercícios, sabe? Okay? Na verdade, você vai ver que para gaussiana isso é igual a h cortado sobre 2, ou seja, a gaussiana é um pacote de mínima incerteza, um produto aqui, das incertezas. Sabe? Mas para qualquer outro tipo de pulso, por exemplo, você. Aqui está meio que se repetindo. Né? Se você criar um pulso meio bagunçado aí, você tem sempre acima disso. Sabe? Você consegue, na melhor das hipóteses, ter uma igualdade com H cortado sobre 2. Tá? Isso nunca apareceu na mecânica clássica. Okay? Isso é uma novidade da mecânica quântica. Sabe? Na mecânica clássica, você pode ter a precisão que você quiser, tanto em X quanto em P. Porque não existe essa história de ensemble. Sabe? Na mecânica clássica, se você pegar um sistema que está igualmente preparado, ele vai dar sempre a mesma resposta. Um sistema microscópico, não. Okay? Ele dá respostas diferentes. Certo? E aí surgem incertezas. Tá bom? Essa aula é um pouquinho mais curta, na verdade, é só o finalzinho do capítulo 1 do Briggs. Sabe? Ah, com isso dá para fazer os exercícios aí seguintes. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui? Até mais. Tchau, tchau.